Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estão vendo esse vídeo. O meu nome é Arthur Koji Gutierrez Maeda, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente estou na quarta fase do meu curso e estou fazendo essas videoaulas de eletromagnetismo. Bem, vamos lá. Hoje, o conteúdo dessa aula vai ser sobre a forma integral das equações de Maxwell, tá bem? Mas antes de tudo, vou fazer um recap rapidinho, fazer uma recapitulação rapidinho do que a gente já viu até agora. Então vamos lá. As equações de Maxwell. O que cada uma significa fisicamente de forma bem rápida. Primeira equação: campo magnético é gerado a partir de corrente e variação de campo elétrico, certo? Segunda equação: Maxwell-Faraday. Ela me diz que campo elétrico é gerado a partir da variação de fluxo de campo magnético. Perfeito? Terceira equação, Maxwell-Thomson. De forma fundamental, não existem monopolos magnéticos. E quarta equação, me diz que cargas livres geram campo elétrico. Basicamente isso. O que é cada unidade? H é o campo magnético, medido em Henry por metro. B é a densidade de fluxo magnético ou indução magnética, medida em Tesla. Campo elétrico, E, volt por metro. J, que vai ser densidade de corrente de condução, ampere por metro quadrado. D, densidade de fluxo elétrico, ou indução elétrica, ou deslocamento elétrico, medido em Coulomb por metro ao quadrado, e é o campo elétrico gerado por cargas livres. E por fim, ρ, que é a densidade de cargas livres, medida em Coulomb por metro quadrado. E como a gente relaciona essas quatro equações em cada uma das situações particulares de cada material? A partir das relações constitutivas dos materiais. É a partir dessas relações, que dependem de material para material, que a gente resolve essas quatro equações, que a gente encontra as suas soluções. Perfeito? O que elas me dizem? Que a densidade de fluxo magnético é igual a μ vezes o campo magnético, em que μ é a permeabilidade do material e a forma com que ele permite a criação, a geração de campo magnético, certo? É medido em Henry por metro. Em seguida, temos que D é igual a εE, em que D é o deslocamento elétrico. O deslocamento elétrico vai ser igual a ε, que vai ser a permissividade elétrica do material. E essa permissividade multiplicada pelo campo elétrico vai me dar esse vetor D, que é o vetor de campo elétrico gerado por cargas livres. E por fim, J é igual a sigma vezes E mais V vetor B. Que ela me diz que corrente elétrica, a partir de uma condutividade gerada por campo elétrico, ou movimentação do material em um meio em que há fluxo magnético, fluxo de campo magnético. Basicamente é isso. Alta condutividade, alta condutividade do material significa que pouco campo elétrico já gera uma grande corrente. O oposto também vale. Em seguida, estudamos o que é a carga elétrica, que é a carga fundamental, que é o componente fundamental que nos ajuda a entender e que causa todos os efeitos do eletromagnetismo. Carga elétrica quantizada, ela é um múltiplo, a sua carga é dada por um múltiplo da carga elementar E, que é aproximadamente 1,6 vezes 10 a 19 coulomb. Ela pode ser negativa ou positiva. A densidade volumétrica de carga é dada pelo somatório das cargas em um certo volume, dividido por esse volume, certo? A corrente que atravessa ds é dada por dq dt, em que ds é uma superfície, certo? Aqui a gente fez várias variações e a gente descobriu que o J, que é a nossa corrente, vai ser igual à densidade de carga vezes a velocidade dessas partículas, dessas cargas, certo? Em seguida, falamos da hipótese da conservação de carga, que carga não surge e não desaparece do nada. O que ela me diz? Que a variação de carga elétrica em um dado volume tem que ser igual ao negativo do fluxo de corrente elétrica em um dado tempo, certo? O que faz sentido. Tem o volume, a gente tem um certo número de cargas naquele volume. As cargas estão se movendo, estão saindo ou estão entrando. Faz sentido? Em seguida, a gente encontrou uma outra expressão, porque a gente descobriu que virtualmente a gente passa esse dt dividindo, a gente passa esse dv dividindo, a gente vai ter que a derivada parcial de ρ no tempo, ou a variação de concentração de cargas livres no tempo nesse volume, é igual ao negativo do divergente de J. Passando para o outro lado, a gente vai ter essa forma clássica da hipótese de conservação de carga. Se a gente tomar V igual a zero, a gente pode fazer essas simplificações e a gente vai descobrir que uma equação generalizada de ρ de t em um material qualquer, da densidade de cargas livres em um material qualquer, vai ser igual a densidade de carga livre inicial vezes esse E elevado a menos T dividido por Tζ, em que Tζ é ε sobre
sigma. Também descobrimos que, em geral, esse sigma é muito grande para os condutores e esse ε0 no vácuo tem esse valor. Então a gente conclui que o nosso t vai ser da ordem de 10 a menos 19 segundos. E se o tempo é dessa ordem também, então o ρ de t vai para zero. E se o ρ de t vai para zero nos condutores, pela hipótese de conservação de carga, essa carga não pode se perder, o que implica que elas vão se locomover, e vão se locomover, sobretudo, para as superfícies do condutor. Por isso que dentro do condutor, a carga elétrica é zero. Ótimo! Fizemos esse recap. Agora vamos passar para a forma integral de cada uma das equações de Maxwell. Vamos começar pela equação de Maxwell-Ampere. Eu vou fazer primeiro uma manipulação dessa equação. Eu vou pegar essa equação e vou tirar o divergente em ambos os lados. Ou seja, a gente vai ter o divergente do rotacional de H mais o divergente de J, igual, aliás, igual ao divergente de J, mais a derivada parcial no tempo do divergente de D. Por que eu fiz isso? Porque o operador divergente é linear. Eu posso fazer essas operações. Posso passar o divergente em cada um dos membros de uma soma e posso passar o divergente para dentro, entre aspas, de uma derivada parcial. Correto? Feito isso, o divergente do rotacional é zero por definição, porque o campo rotacional ele está girando. E não existe em um campo que está girando algum sorvedor ou algum gerador desse campo, certo? Perceba que ele está sempre girando. Ó. Esse é o nosso campo. Não tem um ponto aqui, por exemplo, que tem entrada ou saída de campo. Dessa forma, fica claro que o divergente do rotacional é zero. Certo? Lembra da interpretação, que o divergente é fluxo num ponto, rotacional é rotação num ponto, e o gradiente a gente não falou ainda, mas a gente vai falar em breve, ok? Feitas as manipulações, a gente vai descobrir então que zero é igual a divergente de J mais del ρ, del t, em que esse ρ vem da equação de Maxwell-Gauss. E vocês conhecem essa equação? Essa daqui é a equação de conservação de carga. É curioso eu chegar nessa equação agora, não é? Eu simplesmente apliquei o divergente em ambos os lados de uma equação e eu descobri a equação da conservação de carga. Por que que isso acontece? É estranho dizer que isso acontece, não é? Não é tão trivial entender isso. Mas entenda o divergente nesse caso como sendo uma pergunta para o universo. Eu estou perguntando ao universo como que as quantidades geradoras de campo magnético se comportam. E como elas se comportam fundamentalmente? O J vai ser simplesmente corrente. E o ΔD ΔT é campo elétrico. E o fluxo de campo elétrico são as cargas livres. Eu estou fundamentalmente perguntando para o universo, a partir da aplicação, olha que lindo isso, a partir da aplicação de um operador divergente, eu pergunto ao universo se essa equação segue a hipótese de conservação de carga. Se essa equação me diz de fato que carga é conservada, o que é visto naturalmente, o que é visto fisicamente. E de fato isso é verdade. De fato a gente conclui, a gente chega na equação de conservação de carga pela aplicação do divergente. Porque eu estou querendo saber o comportamento dos campos que geram o campo magnético. E ao fazer isso, eu descubro que esses campos seguem a hipótese de conservação de carga, o que é de fato verdadeiro, o que não pode ser diferente. E a partir do momento que há a adição desse termo nas equações, na equação de Ampère, da lei de Ampère antiga, a gente de fato percebe isso. A gente nota que há a conservação de carga na equação de Maxwell-Ampère. E é isso que Maxwell fez. Maxwell botou esse termo aqui a mais, não é botou, teve todo um desenvolvimento, né? Mas Maxwell adicionou esse termo para forçar com que essa equação siga a conservação de carga, para mostrar que essa equação de fato é verídica fisicamente. Que bonito isso, né, cara? Bem, seguindo. A gente está querendo saber a forma integral dessas equações. Então, o que nessa equação inicial pode ser transformado numa integral? Rotacional? Porque lembre da sua definição. Rotacional de A
é igual à circulação, desculpa, a circulação desse campo em uma linha de contorno de superfície fechada, certo? Em uma superfície ds, dividido por esse ds. Fluxo em um ds, nesse caso infinitesimal. Perfeito? O que a gente vai fazer é basicamente isso. A gente vai igualar o rotacional de h à integral de caminho fechado de h escalar dl e vai dividir isso tudo pela superfície. A gente vai passar esse décimo desculpa, a gente não vai usar essa equação agora. A gente vai voltar para essa equação aqui em cima e vai substituir esse termo aqui. Então a gente vai ter que a integral de caminho fechado, circulação de h em uma linha dl no contorno de uma superfície vai ser igual à integral de superfície de j mais del d del t. Essa é a forma integral da equação de Maxwell-Ampère. E no caso estático, o que é o caso estático? Quando a gente fala de caso estático, seja eletrostático, magnetostático, no eletromagnetismo nos diz que as quantidades a serem analisadas não variam no tempo. E que quantidade não varia no tempo, então? O que significa não variar no tempo? Significa que a derivada de uma quantidade qualquer, sei lá, vou botar aqui um x, é igual a zero. A gente tem uma derivada em relação a x aqui, em relação ao tempo aqui, não tem? E no caso estático, qualquer quantidade no tempo é zero. E se isso é verdade, então esse termo aqui vai para zero. E se esse termo vai para zero, a gente vai ter essa equação aqui. E que equação é essa? A lei de Ampère. Aquela lei de Ampère que vocês viram em Física 3. Circulação de H em uma super, em um, na- no contorno de uma superfície S é igual a sua corrente. Isso que a gente fazia, a gente pegava aqui uma superfície fechada, onde passa a corrente por dentro, a gente dizia que essa corrente que passa aqui dentro é igual à circulação de um certo campo magnético por essa linha aqui. Isso aqui é muito usado para a gente descobrir o campo magnético em uma configuração de carga, uma configuração de corrente, que é aquilo que a gente usava. Perfeito? Você vê como cada um dos conceitos que a gente usava em outras aulas, em outras matérias, outras áreas de conhecimento, vem tudo daqui. Porque, de novo, as equações de Maxwell se propõem a descrever todo e qualquer comportamento físico do eletromagnetismo clássico. A gente está fazendo isso aqui agora. Interessante, né? Em seguida, equação de Maxwell-Faraday. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer o divergente em ambos os lados. A gente simplesmente descobre que zero é igual a del t do divergente B. Ou seja, o divergente de B não varia no tempo. O que faz sentido? Porque na equação de Maxwell-Thomson, divergente de B é igual a zero. Então é claramente impossível que o fluxo de campo magnético varie no tempo. E se isso é impossível, porque o fluxo de campo magnético é zero, então certamente a derivada no tempo do divergente B é zero também. Perfeito? De novo, vamos usar aquela mesma definição de rotacional, que vai ser circulação por área. Circulação por área. Descobrimos que o rotacional de E é isso daqui. Voltamos para essa equação aqui em cima e substituímos. Então, a integral de caminho fechado em um, em um, no contorno, em um contorno, no contorno de uma superfície S é igual ao negativo. Um segundinho só para ajeitar isso aqui e ficar mais bonitinho. É igual ao negativo da integral de superfície da variação no tempo de B, na variação da densidade de fluxo magnético. Fundamentalmente, eu estou dizendo que força eletromotriz induzida é igual ao negativo da variação de fluxo magnético. Porque, olha aqui embaixo, vamos tomar uma superfície S fixa para a gente diminuir qualquer problema, para a gente poder fazer essas manipulações que a gente vai fazer agora. A gente vai passar o DDT para fora e vai
fazer o seguinte, a gente vai ter que a integral de caminho fechada do contorno de uma superfície S do campo elétrico vai ser igual à derivada no tempo do fluxo de S em uma superfície. Porque B escalar S é fluxo, a integral de B escalar S em uma superfície é o seu fluxo, é o quanto que ela sai dessa superfície S. E a derivada parcial e a derivada no tempo dessa quantidade vai me dar sendo isso daqui igual ao fluxo, vamos ter que U é igual a menos d isso daqui dt. Não vou lembrar o nome dessa letra. Por que U? U é a força eletromotriz induzida. E é fato que a circulação do campo elétrico é igual à força eletromotriz. A gente demonstra isso pelo fato de que V é igual a menos o gradiente. Desculpa, de que E é igual a menos o gradiente de V. E se isso é verdade, por que isso aqui não é zero? Porque note que a definição do gradiente é que o gradiente de uma quantidade A escalar dl é igual à variação total da função, de dA. Dessa forma, a gente poderia jogar o dA aqui dentro, teoricamente, a gente poderia jogar um dv aqui dentro, e ia fazer o valor final menos o inicial, só que o valor final e inicial se coincidem. Então é zero. Mas o ponto é que a gente não está tratando de uma força eletromotriz comum, a gente não está falando de um campo elétrico qualquer, a gente está falando de um potencial elétrico qualquer. A gente está falando de uma força eletromotriz induzida, e essa força eletromotriz induzida não segue os parâmetros aqui. Ela não é conservativa. Esse campo não é conservativo, de tal forma que se eu aplicar o rotacional nessa quantidade E induzida aqui, eu não vou ter zero. E se eu não vou ter zero, não é conservativa. E se ela não é conservativa, eu não posso dizer que essa integral de caminho fechado é igual a zero. E ela é, de fato, igual à derivada no tempo do fluxo, menos a derivada no tempo do fluxo, que é a lei de Faraday, que a gente usava de novo em Física 3. Em seguida, equação de Maxwell-Thomson. O fluxo de campo magnético é igual a zero. E é de fato que a gente demonstra, porque não tem como a gente ter em uma superfície fechada qualquer. Vamos pegar a superfície fechada aqui. Fluxo não negativo, não zero. Ou seja, o que sai pelo norte, uma hora volta para o sul. E o que mantém aqui dentro se mantém aqui dentro, não sai, não passa pela superfície aqui fora. Então a gente poderia pegar isso aqui, a gente poderia fazer a vida toda, várias linhas de campo, mas elas sempre vão voltar e entrar para ela dentro. É o que a gente demonstra aqui. E se não fosse assim, se a gente tivesse só, por exemplo, um polo norte isolado, a gente ia ter fluxo. A gente poderia ter fluxo. Percebe? A partir disso, a gente consegue fazer com que a interpretação de divergente B igual a zero, a interpretação física do divergente de B ser igual a zero, fica um pouco mais clara. Porque a gente mudou a nossa ótica, a gente está pensando nessa quantidade fluxo aqui agora. Perfeito? E por fim, equação de Maxwell-Gauss. Equação de Maxwell-Gauss na forma integral. Lembre-se que o divergente de uma quantidade A, isso aqui também vale para essa explicação, acabei me esquecendo. Mas o divergente de A é igual ao fluxo de A em uma superfície S fechada, infinitesimalmente contornando um volume. Dividido por esse volume infinitesimal é igual ao divergente de A. Podemos voltar para aquela equação inicialmente, ou seja, divergente B é igual a zero, ou divergente de D é igual a ρ. Se o divergente de D é igual a ρ, então isso tudo aqui, substituindo o A por D, vamos ter que divergente de D é igual a isso daqui, que é igual a isso daqui, como escrito aqui embaixo, certo? Quando a gente passa o dv multiplicando, a gente poderia ter o fluxo, aqui é só um apêndice, um detalhezinho, ds em s dv igual a ρ dv. Por que a gente integrou aqui? Por que tem uma integral no lugar desse só do ρ dv? Porque a gente não quer uma superfície a gente não quer um volume infinitesimal mais. A gente quer generalizar isso aqui. Como a gente generaliza, a gente integra no volume.
Se a gente integra no volume, a gente pode escolher qualquer volume que a gente quiser. Se a gente pode pegar qualquer volume que a gente quiser, a gente pode fazer uma superfície que contém esse volume, a não ser que o volume seja infinito. Mas entende o que a gente faz quando a gente integra isso aqui? E lembre-se que a integral no volume da densidade volumétrica de carga, quando a gente fala assim, fica até um pouco claro de entender isso, né? Mas a integral num volume qualquer da densidade volumétrica de carga em dV vai ser igual a carga naquele volume, a carga contida naquele volume. Então a gente poderia ter uma bola com densidade ρ, certo? Com volume V. Se a gente integra ρ infinitesimal dV nesse volume V, a gente vai chegar em toda a carga que está aqui dentro. A gente vai descobrir toda a carga que está aqui dentro. Que no caso é tipo, digamos que seja 3Q. Q, Q, Q. Perfeito? É isso que a gente faz, é isso que a gente faz fisicamente. Mas lembre-se que esse V é apenas devido às cargas livres. Não estamos tratando de cargas polarizadas. Cargas polarizadas a gente vai ter um mais aqui, um menos aqui, vai ter uma haste, entre aspas, ligando os dois. Isso aqui é uma carga polarizada. Ela não entra na contribuição desse QV, ela não entra no cálculo desse ρ, e ela não entra na contribuição para D. Então, isso daqui não estamos pensando agora, porque ela tem implicações um pouco mais complexas que a gente vai tratar um pouquinho melhor em breve. Ok? Então, voltando aqui, a forma integral dessa equação já está feita. Integral de superfície fechada de D, ou seja, o fluxo de D por uma superfície fechada é igual à sua carga interior, carga interna. Certo? Agora, estamos no vácuo. Se estamos no vácuo, pelas relações constitutivas dos materiais, D é igual a ε0E. Eu vou aplicar esse conhecimento naquela equação, sabendo que ε0 é constante no volume e na superfície também. Então vamos lá. Integral de superfície fluxo de D ds é igual a QV, certo? Q no interior do volume. Vamos substituir esse D aqui dentro. A gente vai ter integral de superfície fechada em uma superfície qualquer de um volume, ε0 e escalar ds. Esse ε0 é constante, eu posso passar para fora. Ele não varia no ds. Ele não varia na posição. O que me implica, então, que ε0, integral de superfície fechada de E escalar ds, é igual a Q no interior do volume. Se eu passo esse ε0 dividindo, onde eu chego? Integral de superfície fechada do fluxo de E em uma superfície S que delimita um volume é igual a Q no interior desse volume dividido por ε0. E o que isso aqui te lembra? A lei de Gauss. Porque, de novo, as equações de Maxwell são implacáveis e elas descrevem todos os comportamentos eletromagnéticos. E quando a gente estudava física 3, a gente pegava o caso particular do vácuo. E se a gente podia pegar o caso do vácuo, a gente podia calcular o nosso E diretamente, fazendo a divisão de QV por ε0 e calculando seu fluxo. Então a gente descobriu o campo elétrico. Perfeito? Que bonito isso, cara. Que bonito isso. Eu acho fascinante essa matéria. Por fim, aqui tem um resuminho. Podem tirar print se tiver interesse. É só a relação entre os dois. Mas percebam que é muito mais importante, ao invés de vocês decorarem isso aqui, vocês entenderem essas passagens, entenderem o que cada uma dessas equações significa. Se você está nesse passo, se você entende isso, você está muito bem já. Você já consegue começar a trabalhar com essas equações, porque a partir de agora a gente vai trabalhar com o caso eletrostático. O caso eletrostático trata, sobretudo, de uma particularização das equações de Maxwell. Depois a gente vai para magnetodinâmica, a gente vai para magnetostática, a gente vai para não sei o que, não sei de onde. São particularizações das equações de Maxwell. E saber chegar nessas particularizações é essencial. E se você sabe chegar nelas, você sabe o que elas significam e você pode começar a trabalhar com elas de forma esplêndida. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a aula de hoje. Qualquer sugestão, qualquer crítica, lembre-se, não levem tudo que está nessa aula ao pé da letra. Então, sejam críticos. Percebam que eu posso errar também, porque eu sou de fato um estudante. Então, qualquer correção que vocês puderem me fazer, façam por favor nos comentários, que eu adiciono um comentário fixado com uma errata, certo? E, enfim, é isso, pessoal. Forte abraço. Muito obrigado.